É isso aí. Vamos lá, as notícias do milho, então, Gleidson, com o oferecimento do Inove-Pab. Vamos lá, milho. Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural. E esse mercado do milho, e primeiro, né, questão das geadas aí, será que comprometeram, principalmente Mato Grosso do Sul e outras regiões, as condições das lavouras de milho, que vem com uma safra recorde aí ou não, Brandalize? Ativa por causa dessa questão das geadas, né? Agora de meio-dia, as notícias que saem dos campos apontam que aparentemente não tem perdas grandes em cima do milho pelas geadas. E agora o mercado do milho lá na B3 ele reverteu, tá com alta, ele tá com alta atrelada ao dólar, né? O dólar muito forte aí no mercado brasileiro. E aí, devido à questão da economia, né, do governo brasileiro, né, trocando a mão pelos pés aí, e a B3 está refletindo isso porque mesmo com Chicago em leve queda, ele vai mantendo valores de exportação aí de 67 a 70 aí de agosto a novembro. E então B3 basicamente dólar em alta, Porto pagando bem pelo milho futuro. Então a B3 sustentando, né, Sérgio? Então essa alta aí, uma parte ainda é atrelada à questão do temor aí que tenha causado perdas nas lavouras, mas mesmo que tenha causado alguma perda, ela não vai se refletir no volume global, porque a safrinha nossa vai ser recorde. Então isso é o fator. Já Chicago poderia até estar trabalhando em alta hoje, porque o USDA anunciou mais de 210 mil toneladas vendidas de milho americano hoje, nas vendas diárias, é um bom volume. E mesmo assim ela segue o barco, né? Petróleo em queda, o etanol em queda, as commodities com soja e milho aí com plantio acelerado lá e tudo andando bem. Pela manhã o pessoal de Iowa, Iowa é o Mato Grosso deles lá, né? Iowa é o maior produtor de milho americano. De manhã o pessoal de Iowa me apontando que está com 98% da safra de Iowa plantada, né? Então dentro da janela adequada, praticamente 100% no maior estado produtor. A plantio americano estaria acima de 92%, vai restando muito pouco para plantar agora no começo de novembro, de junho, aliás. E com isso, o mercado de Chicago não tem apelo aí do lado da safra americana. O clima melhorou, não está tendo excesso de chuva. É um apelo levemente negativo. Aqui, sustentando os valores em cima do dólar em alta, é isso que a gente está vendo. E esse temor aí que geada e novas geadas que podem vir amanhã possam causar alguma perda na safrinha. É isso que está dando fôlego ali na B3, Sérgio. E o mercado em si, hoje, como é que foram as negociações, prêmios, enfim, como é que estão os negócios? Olha, o mercado de milho está muito parado essa semana. O pessoal tem vendido um pouco mais de soja para fazer dinheiro para pagar dívidas. E o pessoal que não precisa de vendas está segurando o milho. E os grandes compradores do setor de ração e de etanol, eles estão levando muito pouco, estão esperando receber aí o milho da safrinha, que começou a ganhar ritmo na colheita, e não tão agressivos no mercado. Então, é uma semana muito frágil aí no caso do milho, poucos negócios. A soja teve poucos negócios, mas a soja está tendo mais negócio que o milho, que já está em colheita. Sabe? Bom, agora, com aquela informação, né, que todo mundo acompanha, né, na projeção da Brandalize Consult, quanto deve ser a safrinha de milho aqui no Brasil, mesmo essa que vem em recorde aí? Você já tem uma projeção, Brandalize? Olha, Sérgio, a safrinha de milho, na realidade, é uma safrona, né? Porque a safrinha do milho brasileiro vai ser mais que o dobro da safra da Argentina. Nós continuamos acreditando que o número vai ficar entre 105 e 110 milhões de toneladas nessa safrinha. A gente sabe que tem projeções de 112 milhões de toneladas e outras empresas privadas aí de análise. A Conab apontou 99,9, arredondando 100 milhões, mas a safrinha, mesmo com as geadas, ainda deve ser perto de 105 a 110 milhões de toneladas. Porque a dúvida, Sérgio, é a questão de que peso vai sair o grão, né? Porque as espigas estão bonitas, a colheita está ganhando ritmo. Como é que vai ser o peso do grão do milho que vai sair, principalmente ali dos 30, 40% até os 70, 80%, que é o que define, né? Se o grão vier pesado, nós vamos caminhar mais para perto de 110 milhões de toneladas. Se vier um grão um pouco mais leve, é bem provável que fique perto de 5, mas que vai ser uma grande safrinha, isso é indiscutível, Sérgio.
É só para poder finalizar o milho, né? Fala-se em falta de milho em 2026, o consumo está tão grande assim, a demanda vai aumentar em 2026, vai faltar milho ou não? Na realidade, se a gente olhar o quadro global, ele vai faltar milho sim, porque esse ano está faltando 30 milhões de toneladas que vai ser consumido estoque, né? Nós estamos com uma produção de 1,220 bilhão, vamos comer 1,250 bilhão ou mais. O ano que vem nós já vamos para consumo de 1,270 bilhão, 1,280 bilhão. E mesmo que a produção passe de 1,250 bilhão, nós vamos ter um déficit de 10, 15 milhões de toneladas no ano que vem. No quadro do milho continua tendo déficit, né? A produção não consegue atender a demanda, né? O que está produzindo está todo sendo consumido e está consumindo estoque. A disparada do milho não acontece a nível global de cotações porque ainda tem bons volumes de estoques, mas os estoques estão em queda, Sérgio.